Hoje vamos conversar com a Júlia Diniz. Ela tem 20 anos, é estudante de administração, adora conhecer novas culturas e sempre quis morar fora. Ela fez um intercâmbio com a gente de 10 semanas, ficou em dezembro do ano passado, passou o Natal fora, passou o Ano Novo fora, longe da família, e voltou agora cheia de novidades, de histórias bacanas para contar pra gente. Ju, conta pra gente. Você, na verdade, ia fazer um intercâmbio de 8 semanas e resolveu estender o seu intercâmbio. O que te motivou a ficar 2 semanas a mais naquele destino maravilhoso? Então, eu sempre quis fazer intercâmbio, né? Igual você falou, era um plano meu de antes. Eu não consegui fazer por causa da pandemia e por outros motivos. E ano passado eu tive a oportunidade de fazer. E eu fui inicialmente para ficar 8 semanas em San Diego. Mas essas 8 semanas, chegou mais ou menos na quarta semana, quinta semana de intercâmbio. Eu tinha muitos amigos que iam ficar até o dia 17 de fevereiro, que foi o dia que eu fui embora. E aí tava todo mundo planejando muita coisa legal pra fazer. Eu ainda queria fazer muita coisa. Eu tava adorando ficar em San Diego. E eu conversei com os meus pais, eles deixaram eu ficar mais 2 semanas. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque... e eu agradeço meus pais por terem deixado eu também ficar mais tempo, porque deu pra fazer muito mais coisa, deu pra conhecer mais várias pessoas. Então foi, assim, ótimo. Deu pra viajar, que não ia ter dado. Deu pra conhecer lugares diferentes, que eu não tinha ido ainda. Deu pra fazer várias coisas. Então foi pra poder aproveitar mais a viagem. Maravilhoso, Ju. Eu acho isso muito gostoso. E a gente via pelas suas fotos, pelos seus vídeos, suas postagens, como você estava aproveitando. Cada destino maravilhoso. E você pegou um tempo bom, né? Lá, apesar de ser inverno, o tempo estava frio, mas estava um tempo bom, né? Um tempo claro, assim. Não sei se todos os dias, mas pelo menos, assim, vários dias de fotos suas, o dia estava maravilhoso. Tiveram muitos dias de sol, assim, muitos dias lindos. Os pôr do sol em San Diego, né? Todo mundo fala, tem que assistir o pôr do sol, vai pra praia. Já foi ver as primeiras semanas, era todo mundo perguntando, já foi em tal praia ver o pôr do sol? E tinha dias maravilhosos. A gente pegou um pouco de chuva, mas a maioria dos dias tinha sol, assim. Tava frio, não tava calor, não. Mas tinha sol sempre, mesmo no frio. Que delícia. Ju, e me fala um pouco do seu nível de proficiência. Que nível você chegou lá? Que nível você saiu de lá? E o que mudou, assim, na sua relação com o idioma e com o mundo, né? Depois do intercâmbio. Então, eu já fui para San Diego com um nível de inglês relativamente alto. Eu já tinha estudado aqui em BH 9 anos antes de ir. Então, eu cheguei lá, eu já entendia e eu já conseguia falar. Mas eu tinha dificuldade de me comunicar por falta de prática mesmo, né? Aqui no Brasil, em BH, não tem ninguém para conversar comigo. Então, eu senti um pouco de dificuldade com isso e eu fui para lá mais para treinar e ter mais gente para conversar e para praticar mais. Eu cheguei no C2.2, que é o penúltimo nível. Então, deu para conversar com mais gente e praticar mais. E então foi bom pra mim, assim, pra eu ter mais liberdade pra conversar em inglês e conversar com mais pessoas. Perfeito, Ju. Ju, você falou aí da escola, né? Me conta um pouquinho da escola, da estrutura da escola, como que eram os seus dias lá, o que é morar num campus em San Diego, né? Qual que é a sua rotina? Então, a escola era muito legal, justamente porque a moradia estudantil e a escola estão no mesmo lugar, né? Não são todas as escolas que são assim, mas San Diego é assim. E eu acho que foi uma ótima escolha, porque facilita muito. Eu até já tinha pensado em ir para host family. Quando eu fui olhar o intercâmbio, eu decidi que eu não queria fazer host family. Eu queria ficar em campus, porque me parecia ser mais interativo com pessoas que iam estar falando inglês 100% do tempo, porque eu já ia falar inglês mesmo na escola, então não tinha essa necessidade de falar em casa também. Eu preferia passar mais tempo com pessoas da minha idade, que é o que tem no campus. E a estrutura é muito legal. Tem uma cafeteria que na escola também, então tinha café da manhã e jantar. As aulas eram lá, então às vezes acordei atrasada porque saí no outro dia à noite. Dava tempo de sair correndo, arrumar e ir pra aula, não precisava preocupar com o transporte. Era numa área muito boa, então preciso ir na Target fazer alguma compra, alguma coisa. Eu ia rapidinho e resolvia tudo que eu precisava. Tinha vários restaurantes também perto. A escola tem muita coisa legal, tem campo de futebol, tem quadra de vôlei, tem piscina. Eu não fui na piscina porque tava frio, mas deu pra aproveitar muita coisa. Tinha academia também, sinuca, ping-pong, a gente às vezes jogava de noite. Então tem muita coisa pra fazer lá no Campus San Diego. Que legal, Ju. Eu conheci o campus San Diego e achei sensacional. O que eu vejo é que, assim, sempre essa interação que acontece entre os alunos que estão no campus, ela é muito rica, né? Assim, eu acho que tem mais oportunidades de passeios em função disso, porque estão todos juntos, todos ali com o mesmo objetivo. Na casa de família, a gente tem mais a inserção na cultura local, a questão da alimentação, mais voltada para a cultura, né? Os costumes mesmo. Mas no campus, a gente tem uma riqueza enorme de amizades, né? E tem essa facilidade total de deslocamento. Você não tem que pegar ônibus, você não tem que ficar saindo, né? Assim, todos os dias, toda hora, né? Você vai sair quando você quiser fazer alguma coisa fora, mas tem muita coisa acontecendo lá no campus o dia todo, né? Eles propõem muitas atividades também. Então tinha dia depois da aula, não quero sair, vamos ficar por aqui, vai ter noite do cinema, vai ter torneio de vôlei, torneio de futebol. Então tinha muita coisa pra fazer lá na escola também. Que legal. Estão perguntando aqui quais foram os melhores passeios que você fez. Eu fui, né, de passeio fora de San Diego pra Las Vegas, eu passei o ano novo lá e fui pra Los Angeles. Los Angeles foi muito legal porque a gente passou um dia na Disney, eu e a minha amiga que foi comigo pra Disney. E assim, eu adoro a Disney, já tinha ido na de Orlando 2 vezes, então eu tava muito feliz, eu ficava mandando mensagem pros meus pais direto. Olha, gente, a Disney é linda, muito legal. E aí eu fiquei igual uma criança mesmo, assim, eu adoro partes da Disney. E foi muito bom poder ir pra Disney da Califórnia também, conhecer mais um parque, os dois, né, eu fui os dois. Conhecer mais um parque, então eu adorei esse passeio, mas todas as viagens que eu fiz e os passeios em San Diego também foram muito legais. Que legal. E me conta a questão das amizades. Você fez amizades do mundo todo. Uhum. Quais foram os principais elos assim, que você criou e que você mantém até hoje? São de onde?
Eu tenho várias amizades aqui do Brasil. Tenho amizade com algumas pessoas na Alemanha. Tem gente da Dinamarca, tem gente da Finlândia. Tinha colega de sala da Coreia, da China, da Bélgica. Então, tem muita gente de vários lugares do mundo, assim, que eu ainda tenho contato. Alguns mais, outros menos. Que legal. Então, você tem contato ainda com algumas pessoas? Tem contato com bastante gente ainda. E vocês estão combinando algum encontro, alguma coisa assim? Eu tô combinando de encontrar minha amiga do Rio. Vou ver se vai dar certo. E depois de encontrar mais as do Brasil, porque é mais fácil, né? Mas verdade. se der tudo certo, a gente tentou planejar uma viagem pra Europa pra ir visitando vários países e várias pessoas. Porque tem vários, né? Então dá pra ir indo, mas não sei quando vai dar certo. Mas é uma ideia que a gente tá aí pra ir juntas, as meninas do Brasil, e visitar os nossos amigos da Europa, assim. É muito legal, porque a gente, assim, se abre um mundo pra gente de possibilidades, né? A gente nunca imagina que vai conhecer uma pessoa da Noruega, da Finlândia, da Coreia, né? E, assim, de repente, aquilo ali, você tá convivendo diariamente. Estão perguntando aqui também, Ju, a respeito da estrutura dos quartos. Como que era seu quarto no campus? Se você gostou, não gostou? Se você passa algum tempo lá dentro do quarto, se vai mesmo só no momento de dormir, de dar uma descansada? Como que é a estrutura dos quartos? Eu fiquei no quarto para 3 ou 4 pessoas e o meu era de 3. E aí tinha uma beliche e uma cama de solteiro baixa. Eu fiquei com a cama baixa, porque era que estava vazia quando eu cheguei. E todo mundo que me pergunta fala que eu dei muita sorte com as minhas colegas de quarto. Quando eu cheguei, tinha uma da Alemanha que ficou no quarto. Já estava lá desde setembro, eu cheguei em dezembro. E ficou até o último dia que ela foi embora junto comigo. E tinha uma chilena que foi embora 2 semanas depois. E aí depois passou o período de férias, né? Que ela foi embora quando começaram as férias. Foi a última semana de dezembro, a primeira de janeiro. E aí na segunda semana de janeiro tinha uma francesa. E eu tive muita sorte, assim. Dei muito certo com as minhas roommates, porque às vezes, né, como são culturas muito diferentes, às vezes acontece que você não dá certo com as pessoas que estão no seu quarto. Mas assim, eu dei muito certo. Eu não era a melhor amiga delas, mas a gente convivia super bem. E a gente conversava quando tava todo mundo no quarto, quando encontrava duas. Meu horário de aula era diferente das outras duas roommates que ficaram comigo mais tempo. Então eu via elas menos, porque eu saía quando elas estavam dormindo, às vezes, ou acordava, elas já tinham saído pra aula. E a gente passa pouco tempo no quarto até. Passava mais tempo no quarto no final de semana, um dia que a gente tava mais tranquilo, assim. E às vezes a gente combinava de arrumar no quarto antes de sair. E aí encontrava todo mundo no meu quarto, ou no quarto de alguma outra amiga. E aí era o tempo que eu passava, mas era mais com os meus amigos, não com as minhas colegas de quarto. Mas o quarto era muito bom. Eu acho que eu até falei com os meus colegas assim, gente, eu não achei que ia dar conta de viver com um armário e uma gavetinha, mas eu consegui organizar, então assim, deu tudo certo. E eu tive muita sorte com as meninas que dividiram o quarto comigo, porque elas eram super tranquilas também, então foi ótimo, assim, a experiência de dividir quarto com pessoas diferentes também. Ah, que ótimo. Eu falo que a gente tem que abrir o coração, né? Porque assim, a gente sai do conforto da casa da gente, a gente provavelmente você tem um quarto sozinho só pra você, muitas vezes só um banheiro só pra você, e a gente chega ali, a gente não tem nem muito espaço, né? A gente tem a cama, tem uma mesa dividida, um guarda-roupa compartilhado, muita coisa acaba ficando dentro da mala, mas é assim mesmo, a ideia é essa, e que a gente consiga se adaptar e a gente aproveitar e curtir outras coisas que o intercâmbio proporciona, né? Uhum. E me conta uma coisa que eu fiquei super curiosa, como que é passar o Natal e Ano Novo fora de casa, longe da família, num destino maravilhoso que é a Califórnia, mas eu sei que às vezes a distância da família pode pegar um pouquinho. Como que foi seu Natal, como que foi seu Ano Novo e como que você fez pra assim, sair fora dessa saudade da família toda que a gente tem nessa época? Natal e Ano Novo foram uma questão da minha viagem antes de eu ir pra San Diego, porque eu queria passar os 2 meses de férias lá, e aí eu pesquisei tudo, pedi os orçamentos, cheguei e falei, mãe, eu quero fazer intercâmbio, tá tudo aqui, vê se dá pra eu ir e tal. E ela falou, mas você vai passar Natal e Ano Novo fora de casa, sozinha? Não, vai em janeiro, fica um mês. E aí a gente conversando, eu tinha falado, ok, acabou que quando a gente foi fechar, não tinha mais vaga pra ficar um mês só tinha vaga pra 2 meses, e meus pais deixaram eu ficar 2 meses. Mas minha mãe já tava assim, não, você vê como que vai ser lá, e dependendo você me avisa que eu vou lá pra passar o Natal com você, pra você não ficar sozinha. E ela ficava me perguntando nos primeiros dias, Júlia, quer que eu vou passar o Natal? Eu tenho que ver férias, eu tenho que ver passagem. E aí eu falei, mãe, eu tô olhando uma viagem. Eu e minhas amigas mais próximas, a gente tentou ir pra Disney no Natal. Mãe, tô olhando viagem, não sei se eu vou estar aqui, pode ficar tranquila. E aí acabou que a viagem do Natal não deu certo. A gente ficou em San Diego mesmo. E assim, foi uma mistura de sentimentos, porque a gente tinha expectativa pra lá, gente, porque eu fiz uma amiga no primeiro dia e a gente fez tudo praticamente junto. Então, muita coisa que eu fiz, ela tava junto, então não tava sozinha nessas experiências. Mas assim, a gente tava na Califórnia pra passar o Natal, e Natal nos Estados Unidos, todo mundo fala que é mágico, que é diferente, que tem uma coisa por trás, assim, de passar o Natal lá, e a gente tinha toda essa expectativa. Mas as nossas 2 primeiras semanas de intercâmbio foram ótimas, assim, a gente fez amizade com 2 meninas, uma da Alemanha e uma da Dinamarca, a gente ficou muito próxima delas, e a gente fazia tudo junto com elas. E elas foram embora, uma foi pra casa, a outra foi pra outro campus da EF, na semana do Natal. Então a gente tava no final de semana do Natal meio sozinha, assim, meio triste, nossas amigas tinham acabado de ir embora, aí a gente queria planejar alguma coisa pra fazer no Natal. E muita gente tava viajando, porque Natal e Ano Novo o pessoal tava de férias, quem fica lá mais tempo tem férias, né? Então o campo tava vazio, então a gente ficou tipo assim, nossa, só a gente tá aqui, a gente não vai fazer nada. Aí a gente fez amizade com uma outra menina que é a nossa amiga até hoje, que é da Finlândia. A gente foi almoçar na véspera de Natal. Foi uma delícia o almoço, assim, a gente não era muito próxima dessa outra menina ainda, então foi legal pra gente conhecer, sair, conversar mais. E aí, dia 25, né, dia 24 à noite, aqui no Brasil, a família da minha mãe encontra pra comemorar o Natal, então eu liguei pra falar com eles. E dia 25 de manhã lá, que era aqui mais ou menos da tarde, eu liguei pra falar com
meus pais e a família do meu pai, que também encontra para comemorar. Então eu tentei tirar um pouquinho de tempo do meu dia para falar com a minha família aqui também, para matar um pouco da saudade, não me sentir muito sozinha. Mas a gente deu o nosso jeitinho, arrumou algumas coisas para fazer lá. Dia 25 meses a gente foi no campus, achou outras pessoas que estavam na mesma situação que a gente, não tinham conseguido planejar nada. E aí foi ótimo, porque a gente fez novas amizades e aí a gente levou essas outras amizades pro resto da viagem também. Então, apesar de não ter sido o Natal perfeito que a gente imaginava, foi legal porque a gente teve essas experiências diferentes. E aí depois do Natal, a gente falou, não, ano novo a gente vai viajar. Não tem jeito, a gente vai pra Las Vegas com a escola, porque eles promovem, né, eles têm parceria com uma empresa de turismo, então eles promovem algumas viagens. Aí a gente falou, não, a gente vai pra Las Vegas, a gente não vai ficar aqui de jeito nenhum, vamos fazer alguma coisa, não vai ter ninguém na escola. E aí a gente planejou tudo, aí conversando com os nossos pais, aí vai, não vai, decidiu que ia, pedimos dinheiro pra pagar a viagem, a gente foi pra comprar, não tinha mais lugar no ônibus. A gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai? A gente não vai ficar aqui. Aí a gente conheceu mais um brasileiro que tinha acabado de chegar, queria ir pra Las Vegas e não tinha conseguido lugar no ônibus também. E uma das amigas que a gente fez no Natal tinha planejado uma outra viagem, e acabou que a viagem que ela tinha planejado não deu certo. E aí ela chamou a gente e falou, vocês vão pra Las Vegas? Eu tô querendo ir, só que não tem vaga, minha viagem deu errado. A gente alugou um carro, nós 4. Tinha liberdade de andar de carro pra outros lugares, a gente não dependia do transporte. Então a gente passou o ano novo, conheceu vários lugares lá de Las Vegas. Foi uma viagem incrível também, assim, pra conhecer. Eu não tenho 21, então não deu pra viver Las Vegas igual todo mundo fala, ir pra cassino, ir pra festa. Tem que voltar depois, mas deu pra conhecer a cidade, é muito legal, tem muita coisa pra ver. E aí no dia do ano novo, a gente tinha um tour planejado pra Fremont Street, né, que é muito famosa. Só que como era véspera de ano novo, a rua tava fechada, e aí não deu pra gente fazer esse tour. Só que a gente tava de carro, então no dia seguinte, a gente não foi embora super cedo de Las Vegas. A gente saiu do hotel e conseguiu ir de carro pra Fremont Street pra passear lá. A gente almoçou num restaurante lá, num cassino de lá, e depois a gente voltou pra San Diego. Então, assim, foi ótimo. A gente amou que a gente foi de carro, assim, a gente pagou mais ou menos o mesmo preço no final das contas. E deu pra aproveitar muito Las Vegas e ficar mais tempo do que a gente ia ficar, né? Então acabou que no final deu tudo certo. E foi um ano novo super legal, né? Porque passar ano novo em Las Vegas é um sonho, assim. Verdade. E vocês alugaram um super carro, né? Não foi um carrinho, foi um super carro. Lá, eu vi fotos sua dirigindo, tirando onda. O carro de Las Vegas não foi aquele a gente alugou no meu último final de semana. A gente queria, desde o primeiro dia, tava eu e minha amiga assim, vamos alugar um Mustang, vamos pra Sand Dunes, que é um deserto que tem perto de San Diego, pra ver o pôr do sol, vamos de Mustang, não sei o quê. E aí a gente foi com essa ideia, o intercâmbio inteiro, chegou no final, só que eu dirijo, ela não tem carteira. E eu tava com medo de pegar carro sozinha e não ter outra motorista comigo, assim, outra pessoa pra caso precisasse. Aí no nosso último final de semana, a gente tava conversando com outras duas brasileiras, a gente falou, não, vamos alugar um Mustang e vamos pro deserto, ver o pôr do sol. No final das contas, a gente não foi pro deserto, não deu tempo de ver o pôr do sol, a gente ficou passeando por San Diego no final de semana, mas foi muito legal dirigir o carro. Meu pai me ligou e falou, não acredito que você tá dirigindo um Mustang. Meus amigos falando, como assim, Júlia, que é isso? Você tá dirigindo esse carro aqui, que legal. Muito legal. E os vídeos ficaram maravilhosos, sei lá, super poderosos, dirigindo aquele carrão. Muito Amei. legal. Ju, e me conta assim, para quem você indicaria San Diego? Vamos pensar assim na cidade. Que tipo de pessoa, que tipo de aluno que você indicaria San Diego? Eu acho que eu indicaria para pessoas de, assim, 17, 18 até uns 22, 23, eu acho. Porque é um campus que tem muita gente mais nova, tem gente mais velha também. É legal pra ir, tem muita coisa pra fazer se você for mais velho e quiser conhecer San Diego. Tem muito museu, tem muita coisa mais tranquila, muita praia, tem o Balboa Park, que é super famoso também. Mas é uma cidade que tem muita coisa pra fazer quando você é mais novo. E é um campus que tem muita gente mais nova. Então, essa faixa de idade, assim, tem muita gente menor de 18 também. Eu gostei muito de ter ido maior de 18, porque tem uma lei, né, na Califórnia, que você não pode sair depois das 10. Então, eu tinha um pouco mais de liberdade, eu podia sair. Não pode beber com menos de 21 nos Estados Unidos, aqui no Brasil já pode. Então, era uma diferença. Tinha dia que só dava pra ir pra uma festa, porque era a única que aceitava maior de 18. Então, era uma vez por semana que dava pra sair, assim, mas depois dos 21 dá pra fazer muita coisa. E tem muito bar legal. Os meus amigos que eram mais velhos falavam que tinha muita festa boa pra ir, que eu não podia ir por causa da idade, mas um dia eu vou voltar em San Diego e vou nas festas também. Mas quando você é mais novo, você não tem muita atividade pra fazer, tanto na escola quanto na cidade. E eu acho que essa faixa de 17 a 22, 23 é o que tem mais gente no campus. Então, você vai encontrar mais pessoas da sua idade pra interagir, pra fazer amizade. Perfeito, Ju. E me conta o que o intercâmbio representou na sua vida, pra gente encerrar aqui a nossa live. Olha, eu acho que foi uma mudança muito grande pra mim. Foi, assim, a primeira viagem que eu fiz sozinha, assim, eu já tinha viajado sem meus pais, até para os Estados Unidos antes, mas sozinha, foi a primeira viagem que eu fiz. E foi muito importante pra mim, assim, pra entender que eu dou conta de fazer essas viagens e de viver essas experiências. E também eu vivi muita coisa nova, então foi, assim, foi a realização de um sonho, né, fazer um intercâmbio, sempre quis. Muito legal conhecer não só a cultura dos Estados Unidos mais a fundo, né, porque eu já tinha ficado, mas não tanto tempo. Mas conhecer outras culturas de outros países e ter tanto contato com outras pessoas. Muito bom também pra mim, academicamente, porque eu consegui evoluir meu inglês, por mais que eu não tenha mudado de nível no papel, com certeza eu evoluí meu inglês e aprendi muita coisa estudando e passando tempo lá e conversando inglês todos os dias. E também como pessoa, assim, de conseguir conversar com pessoas novas, porque lá não tinha nem meus pais, nem meus amigos, né? Então eu tinha que conversar com pessoas novas. E eu tenho um pouco de dificuldade de fazer amizade, assim, logo de cara, mas era necessário. Ou eu fazia amizade, eu ficava sozinha. Ou eu conversava com o pessoal da minha sala, ou eu não fazia atividade. Então, assim, foi um empurrãozinho que eu acho que vai representar muito pra mim crescimento pessoal no futuro, assim. Eu acho que é importante eu ter essa noção de independência também, sabe? Verdade, Ju. Tá certo. Muito obrigada, viu, Ju? Adorei ter falado com você. E espero que você leve essa experiência aí pra sua vida toda. Obrigada pelo convite, obrigada pela assistência, pela oportunidade também de viajar com a F. Foi uma ótima viagem, assim, eu vou guardar as memórias para sempre. E quem sabe no futuro eu faço outra viagem para outros lugares, para aprender novos idiomas também. Tem muitos lugares para conhecer. Exatamente. Um beijo, Ju. Beijo. Tchau.